E aí, vamos estudar a lição? Estamos na metade da lição já. Está passando voando. E nós estamos aprendendo mais da mensagem. Então já se inscreva no nosso canal, Tudo da Lição. Compartilhe o vídeo para geral. Roda a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Hoje, terça-feira, dia 2 de setembro, 2/9, de nosso make-off, nossas curiosidades. Desde aprendemos um pouco de cada, né? Sabemos que a história é um capítulo inteiro e vamos dividir nos pontos mais importantes para explanar mais o assunto. Vamos ao nosso assunto de hoje. Primeira curiosidade. Vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, passo a passo. Primeiramente, né, quando todos estavam bem, Lázaro vivo, de boa, Maria e Marta, Jesus se sentia muito bem, né, na casa de Maria, Marta e Lázaro, né, naquele lá em Betânia. Lá Jesus se aprofundava nos assuntos, eles entendiam muito bem e confiavam em Jesus, na sua missão e no seu privilégio que foi dado para ele. Aí a conversa era franca e sincera. Ali ele não precisava falar por meio de parábolas, não precisava, porque Jesus ensinava por meio de parábolas, né, para as outras pessoas que não entendiam e não se recusavam a entender. E Jesus usava as parábolas para entender. Em Betânia não, era na casa de Marta, Maria e Lázaro não. Então, Lázaro ficou repetidamente doente, né? Eu não sei muito bem qual foi a doença de Lázaro, mas sabemos que ele ficou bastante doente. E suas irmãs, né, mandaram um recado para Jesus, dizendo para Jesus vir fazer algo para Lázaro ficar bem. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Jesus mandou outro recado para resolver a situação, né? Jesus mandou uma mensagem que a doença não terminaria em morte. A mensagem, possivelmente por meio de cartas, né, e mensageiros, Jesus falou: essa doença não terminará em morte. Aí Jesus enviou. Eu que Maria e Marta pensaram: então tá de boa, Lázaro não vai morrer, estamos de boa. Se Jesus falou, então vai se cumprir, Lázaro vai sobreviver. Mas não foi isso que aconteceu. Não imaginariam aquele terrível desfecho, né? Quando Lázaro morreu, eles não esperavam. Maria e Marta não esperavam, por causa da carta de Jesus. E aí quando Jesus disse aos discípulos, e quando já tinha sobre, né, que Lázaro estava morto, Jesus falou para os discípulos: Lázaro está adormecido, ou seja, Lázaro está dormindo. E aí o que os discípulos pensaram, principalmente Tomé: meu mestre, se Lázaro está dormindo, quer dizer que ele está de boa, que está salvo, está livre da doença. Então, o que adianta de sair daqui e lá para Betânia fazer algo? Eles estavam entendendo de que Lázaro estava de boa, dormindo, né? Não morto. No entanto, Jesus estava se referindo à morte de seu amigo. E aí nos traz essa reflexão de que morte é igual descanso, morte é igual sono. Foi por esse momento que entendemos isso, né? E aí Cristo, né, não pensou apenas nas queridas pessoas de Betânia. Quando Jesus foi lá, né, para Betânia, depois, né, com os discípulos, todos, Jesus não pensou somente em Maria, Marta, nas pessoas que estavam em Betânia, e também no próprio Lázaro da ressurreição, não. Jesus pensou principalmente nos discípulos. Olha só, nós não imaginamos isso, mas a lição de hoje traz essa importância. Jesus focou nos discípulos, porque se Jesus curasse de longe, tipo, não, Lázaro está curado, ele poderia fazer isso de longe, né? E não ir lá fazer todo aquele movimento para ser curado. Não ia funcionar, porque Lázaro não teria morrido e Jesus faria aquilo, não seria uma ressurreição. E aí Jesus fez isso para mostrar que a ressurreição existe e que a mensagem do evangelho tem que ser pregada dessa maneira. Isso para os discípulos. Ou seja, a morte de Lázaro foi essencial para que a fé e a confiança dos discípulos na pregação do evangelho
seria pregada sobre a ressurreição. Se Lázaro não tivesse morrido, os discípulos não teriam aprendido. Então esse é o encaixe que faltou para tenhamos aprendido sobre Jesus mais morte de Lázaro é igual discípulos consagrados. Olha só essa forma. Amém? Então vamos lá para a nossa segunda curiosidade. Agora vamos falar sobre a raiva dos líderes judeus. Vamos voltar um pouco antes, aí, bastante antes, né, na verdade. Vamos lá para a filha de Jairo. A filha de Jairo morreu. Ela morreu, né? Mas, o que os judeus falaram, os líderes judeus falaram? Ela não morreu. Jesus fez aquilo, mas estava dormindo. Estava quase morrendo, mas aí ela voltou, mas não tinha morrido. Por quê? Porque logo depois que ela morreu, Jesus subiu, né, lá no alto da casa, e foi ao encontro dela, disse: menina, levanta-te. E a menina levantou. E ninguém viu o milagre, né? Foi só Jesus e os pais, Jairo e a sua mulher, sua esposa, né? Isso significa que ninguém tinha visto o milagre. Mas agora, Lázaro estava 4 dias morto. Lázaro estava sepultado. Lázaro já estava cheirando mal, estava morto, né? Ele estava no processo de decomposição. E aí que os líderes judeus ficaram com raiva. Por quê? Porque eles presenciaram. A filha de Jairo eles não presenciaram porque não viram. Mas a morte de Lázaro presenciaram naquele momento. Não tinha como dizer que Lázaro não estava morto. Não tinha como. Porque Lázaro tinha morrido. E aí eles viram que aquilo é real. E aí ficaram com raiva, mais com raiva ainda. Isso foi a razão que os líderes judeus fizeram para que matassem Jesus. Porque Jesus estava passando do ponto errado para eles, né? Aquele homem já estava ali muito acima da média para eles e iriam prejudicar eles, né? E aí tiveram o plano de matar Jesus. Tiveram o plano de matar Jesus naquele momento, mas aí foi usado Caifás, que é o sumo sacerdote pagão, né? Estava mandando, para que não matasse naquele momento, e sim depois. Olha só. E aí tudo isso para que se cumprisse a morte de Jesus e essa ressurreição na cruz. Amém? Então foi esse o assunto, aprendemos aí sobre a ressurreição, sobre como os líderes judeus ficaram com mais raiva de Jesus por causa dessa ressurreição. E vamos lá para a nossa oração. Senhor, oramos, agradecemos mais um dia que viemos estarmos aí com a mente mais aberta para aprendermos e estarmos mortos no Senhor, assim como Lázaro esteve em Jesus. Agradecemos em Jesus. Amém.